Olá pessoal, aqui Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Já fiz vários vídeos, vários textos, várias fotografias, várias formas de abordar o tema dos jogos de tabuleiro mais antigos, especialmente o Monopólio, como um modo de comparar com aquilo que são os designs atuais de jogos, os chamados jogos de tabuleiro modernos, ou jogos de hobby, ou qualquer uma das subcategorias que queiram depois identificá-los. Isso daria grandes discussões, mas não é aqui este o objetivo deste vídeo. O objetivo é falar do Monopólio em si. Porquê? Porque eu usei o Monopólio como um modo de comparação, acabei por o criticar muito e continuo a criticar. Acho que é um jogo que está muito desatualizado para aquilo que são os padrões atuais e tendo aquilo que se faz no mercado, as outras opções que nós temos. No entanto, este jogo, o Monopólio, ou Monopoly, ou Banco Imobiliário, como se diz no Brasil, tem méritos e devemos saber aprender com eles, quer seja para mostrarmos estes jogos a mais pessoas, porque pode ser um modo de entrada, mas também para percebermos aquilo que funciona, até em novos designs e adaptações ou coisas que queiramos criar, quer seja a construir a comunidade, a construir os nossos colegas, a criar um público para o jogo, criar uma comunidade para nós jogarmos, ou uma comunidade mais abrangente, ou então até a desenvolver novos jogos. Então, que méritos é que o jogo tem? Aqueles mais óbvios são aqueles de que toda a gente conhece o jogo é conhecido e é uma forma de conseguirmos comunicar e relacionar com as pessoas a partir de uma coisa que já conhecem. E isso normalmente ajuda à comunicação. Portanto, usar o jogo nesse sentido pode ser bom. Quer seja para dizer que, ok, conheces o Monopólio, mas existem outras coisas, ou se gostas do Monopólio vais gostar mais destas coisas novas. Ou então, como eu faço às vezes, entrar logo no modo mais agressivo a dizer que esse jogo não é adequado, portanto vamos jogar outras coisas. Mais para criar algum choque e alguma surpresa nas pessoas. Pode ter efeito positivo ou negativo, depois depende sempre do público. É como tudo na comunicação, devemos sempre adaptar o modo como comunicamos ao nosso público. No entanto, o jogo tem vários méritos e devemos aprender com ele. Então, um desses é o facto de toda a gente o conhecer mais ou menos as regras, embora as possam jogar mal, como nós sabemos. Normalmente ninguém joga do modo correto, o que também é uma coisa boa, porque ao haver esta possibilidade de adaptar, também é uma daquelas coisas boas nos jogos de tabuleiro. É o facto das pessoas poderem adaptar as regras e tornar os produtos, os jogos, algo mais seu, mais apropriado à sua personalidade ou ao seu grupo com quem jogam. Isso é uma vantagem dos jogos de tabuleiro perante os digitais até. No entanto, pronto, o jogo é conhecido, estas regras são conhecidas, isto é um ponto positivo a favor do jogo. Mas também podíamos falar muito sobre a história do próprio Monopólio e isso será provavelmente outro vídeo. Outras coisas mais importantes é que o Monopólio, quando saiu, mais ou menos no início dos anos 30, 33 salvo erro, ou embora o jogo fosse mais antigo, mas o modo como chegou ao mercado, como foi publicado, foi provavelmente o primeiro jogo em que os jogadores podiam construir e acumular coisas. E o facto de construirmos e acumularmos é altamente satisfatório. E mesmo nos jogos contemporâneos, naquilo que se cria agora, alguns dos principais fenómenos e situações que criam são os fenómenos de acumulação. Nós acumulamos recursos, acumulamos cartas, acumulamos área, fazemos crescer influência, fazemos evoluir as nossas personagens, fazemos progredir a história, criamos uma narrativa, as coisas são cumulativas e dão-nos um sentimento de evolução, de que estamos a conseguir alguma coisa tendo aquilo que são as nossas ações e interações com o jogo. Portanto, este fenómeno de acumulação é muito importante, mesmo que não seja a acumulação de bens materiais, pode ser outro tipo de coisas. Pode ser a acumulação da dinâmica do jogo, o crescente para uma carga dramática que vai crescendo e que vai tendendo para um desenlace, alguma coisa deste género. Portanto, tudo isto pode ser visto de um ponto de vista da acumulação e o Monopólio foi fazendo isto. Foi uma coisa positiva e ainda continua e deve ser considerada. Outro aspecto positivo do jogo é o facto de ter eliminação de jogadores. Embora seja negativo porque excluímos, especialmente quando estão muito tempo à espera, mas ao haver eliminação, os jogadores tendem a estar mais envolvidos no jogo, porque como estão a acumular, podem perder tudo aquilo que acumularam. Isto pode parecer algo paradoxal, mas é importante. No entanto, lá está, pode ser muito negativo, por exemplo, se as pessoas estiverem muito tempo a acumular e depois perdem aquilo que acumularam por razões aleatórias ou de sorte, que é o caso do jogo, não há propriamente possibilidade dos jogadores evitarem isso, não tem meios, que é um mau elemento porque depende muito da sorte. No entanto, cria aquela tensão para querer estar ligado ao jogo.
E se nós conseguíssemos encontrar um equilíbrio entre estas duas coisas, provavelmente teremos um bom design. Falando também nisto, o aspecto que normalmente é visto como negativo, que é o fator sorte, que é de facto, porque pode contribuir para a decepção dos jogadores. No entanto, haver o elemento de fator sorte também tem sido alguma coisa que contribuiu para o sucesso do monopólio. Porquê? Ao ter o fator sorte, crianças ou jogadores menos competentes no jogo, depois depende do tipo de jogo, não é? Podem ter possibilidade de ganhar. Isto é especialmente importante para crianças que facilmente desmotivam quando não ganham. Obviamente que hoje temos os jogos cooperativos e semi-cooperativos conseguem alterar isso no sentido positivo, esses fatores competitivos. No entanto, pode ser útil em algumas situações este elemento de sorte, embora eu detesto o elemento de sorte nos jogos e normalmente quem vive o hobby dos jogos de tabuleiro e quem joga de um modo mais como hobby e passatempo não tende a não gostar do fator sorte porque acaba por minimizar o nosso papel como jogadores. No entanto, pode ter este aspecto positivo para nivelar os jogadores. Em certos níveis pode ser interessante. Outro fator igualmente importante e que tem contribuído para o sucesso do monopólio é que quando não é a nossa vez de jogar, ou seja, quando os outros estão a jogar, acontece grande parte daquilo que é importante para o nosso próprio jogo. Ou seja, estamos envolvidos no jogo, mesmo no turno dos outros jogadores. Isto é muito importante como elemento de design. Ou seja, é onde os outros jogadores vão calhar que, por exemplo, normalmente no monopólio dá origem à geração de rendimentos para os demais jogadores. Isto é uma boa mecânica e que tem contribuído para o envolvimento no jogo. Mesmo não sendo a nossa vez de jogar, que por vezes, como não temos grandes opções, é só na saudade e ver o que é que sai, até nem temos grande fator de envolvimento, mas depois estamos sempre na expectativa para ver quando é a vez do outro jogador, para ver se aquilo nos vai gerar rendimento. Portanto, isto é outro elemento de design importante, o fator de estarmos sempre envolvidos no turno do outro jogador. Pronto, isto já serviu para mostrar alguns dos aspectos positivos, que no meu entender mesmo assim não fazem dele um bom jogo, mas contribuíram para o sucesso do jogo e ainda hoje ajudarem a inspirar designs. E se conseguimos ir a estes elementos de design isolados, conseguimos aprender características, elementos, ferramentas, técnicas para aplicar noutros jogos, em novos designs, para responder àquilo que é o nosso objetivo, porque um bom jogo será sempre um bom jogo se cumprir os objetivos para o qual está desenhado. Pode não ser um jogo muito complexo, muito profundo, mas, por exemplo, se for um jogo mais um party game, que pretende ser um jogo rápido, divertido, para mais pessoas, pode ter de recorrer a certos elementos que não recorrem aos outros jogos que supostamente são mais pesados e pretendem fazer simulações. Ou seja, cada um na sua categoria tem elementos distintos que podem contribuir para ser bom ou mau e diria que não se devem comparar estilos de jogos diferentes, porque realmente os objetivos não são os mesmos. Pronto, fica aqui este vídeo para perceberem que nem tudo é mau no monopólio e nem eu ser um fanático incendiário de monopólios, mas devemos ter uma atitude minimamente crítica e construtiva para analisar estas coisas, porque isto de jogos são coisas sérias. Então vá, adeus!